eu sou jornalista formada pela Unesp de Bauru, concluí o mestrado também aqui e hoje em dia eu faço doutorado, sou pesquisadora, bolsista da FAPESP e a minha pesquisa, desde a graduação até hoje em dia no doutorado, sempre foi focada na relação entre o jornalismo esportivo, o futebol de mulheres e a questão de gênero. As minhas pesquisas elas são da área de comunicação, mas por conta de um apagamento histórico do futebol de mulheres, dessa representação das mulheres dentro do esporte, eu senti essa necessidade de trazer um resgate, remontar toda essa trajetória do futebol de mulheres, tanto no mundo, mais especificamente no Brasil. E aí, né, se a gente pode passar basicamente por essa linha do tempo, a gente tem registros do futebol feminino sendo jogado em território nacional desde a década de 1920, mas a formação dos times foi acontecendo com mais ênfase ali mais ou menos em 1940, e foi justamente quando a reação do Estado, a reação social começou a acontecer. Então essa é uma das grandes surpresas, né, quando a gente começa a pesquisar sobre a história do futebol feminino, que ele foi proibido por lei no Brasil, depois por uma resolução do Conselho Nacional de Desportos, que proibia essas mulheres de jogarem bola. Então, realmente foi tratado como assunto de polícia durante muitos anos, até 1979, quando essa proibição caiu. E realmente foi um capítulo muito marcante dessa história, porque acabou afetando o desenvolvimento dessa modalidade, a relação com os torcedores, com a mídia, com os clubes, né? Então, foi retomada ali na década de 80, a primeira convocação da seleção feminina foi em 1988, a primeira Copa do Mundo em 1991, o futebol feminino se tornou modalidade olímpica em 1996, as Olimpíadas, que são jogos, né, de séculos. Então só agora, né, muito recente essa história. E aí a gente vê episódios de muita luta, de muita reivindicação, para que realmente essas mulheres pudessem ter a oportunidade de jogar bola, de praticar um esporte, de serem profissionais, de serem árbitras, de serem torcedoras, de serem jornalistas esportivas. Então essa história é muito rica do ponto de vista da luta das mulheres. Uma das primeiras árbitras do Brasil, a Léa Campos, ela é um exemplo de resistência com relação à proibição, porque não foi só o futebol feminino que foi proibido durante esses anos, né? A arbitragem, tudo que envolvesse futebol e outras modalidades esportivas, como as lutas, também foram proibidas, e ela foi a primeira mulher árbitra, né, que se formou num cursinho, e ela era constantemente conduzida pela polícia. A gente tem muitas histórias, né? A brasileira Cici, que é a imperatriz do futebol feminino, e ela é muito pouco comentada, falada, e ela tem uma história riquíssima de luta pelo futebol feminino. A gente tem episódios também institucionais. A Federação Paulista, por exemplo, obrigou, né, colocou como um pré-requisito para as mulheres jogarem o campeonato a beleza. Então essa era a estratégia que eles traçaram para que o futebol feminino tivesse mais público, que as jogadoras tivessem cabelos longos, usassem maquiagem, roupas justas, porque para eles eram os homens quem assistiam futebol. Então seria através disso que teria público e chamaria atenção dos torcedores, né, para a gente entender como realmente essa história foi baseada na desigualdade de gênero, na estereotipação dessas mulheres, em posturas misóginas, machistas, né? Então tem muitas, por exemplo, uma outra que eu acho interessante a gente lembrar sempre é que a melhor colocação da seleção brasileira em uma Copa do Mundo foi em 2007, a segunda colocação. E elas aproveitaram esse time que já tinha Marta, já tinha Formiga, Cristiane, elas aproveitaram esse momento de visibilidade que vinha com a Copa do Mundo e depois se esvaía para redigir uma carta de protesto, de apelo para a CBF, pedindo por estrutura, pedindo pela oportunidade de usar a academia. Elas não podiam usar os lugares de concentração, de treinamento, elas não se reuniam fora das competições para treinar, elas precisavam de alimentação adequada e não tinha, suplementação alimentar, elas precisavam de clareza nas premiações, então elas não recebiam os valores corretos que elas tinham direito por conta dos campeonatos. Então são momentos que nos mostram realmente o que foi para essas mulheres
serem atletas e jogadoras no Brasil. O jornalismo esportivo não só refletiu os preconceitos sociais com relação às figuras femininas, como também ajudou a construir muitos desses discursos e dessas narrativas. A gente tem exemplos históricos de apoio à proibição, a gente tem entrevistas de médicos atestando que o futebol era muito violento ou que poderia afetar a saúde, o equilíbrio fisiológico feminino, e isso estava presente nos jornais, ou seja, era aquilo que era levado para o grande público. Então, o jornalismo esportivo fomentou esse preconceito e ajudou a construir discursos misóginos e machistas no decorrer do tempo. E o papel do jornalismo, a gente sabe que é lutar contra os paradigmas e as ordens postas de poder, né? Então, o jornalismo seria muito importante, a mídia como um todo. O futebol, para ser o espetáculo midiático que precisa desse componente que seria o jornalismo e a cobertura midiática. Então, no noticiário diário, que são os temas que normalmente estão entre as pessoas, né? Nas conversas entre amigos, entre familiares, a gente fala dos clubes também, então fomentar essa relação entre o torcedor, o clube, a seleção brasileira, entre o comércio, a relação das marcas com o futebol feminino também passa muito por esse espetáculo que a imprensa promove. Então é um dos grandes pilares para o futebol ser o que ele é hoje, no sentido masculino, que essa relação frutífera sempre foi voltada para o masculino, mas que também tem o potencial de ser para o feminino, o que nunca foi, nunca aconteceu. A Copa do Mundo de 2019 foi a primeira vez em que a Globo, que é uma das grandes emissoras do país, transmitiu em televisão aberta os jogos do Brasil e depois ainda estendeu essa cobertura para a finalíssima ali, né? Então isso já foi uma quebra, né, dessa hegemonia do futebol masculino, porque trazer uma Copa do Mundo para a televisão aberta para o grande público, a gente sabe que mesmo em tempos de internet, a televisão ainda tem um papel importante no território brasileiro. A gente tem vários marcos de discussões sobre questões de gênero. Então, a Marta, por exemplo, ela foi para a Copa, ela decidiu ir para a Copa sem patrocínio, porque os valores apresentados para ela foram muito baixos. Então, ela optou por levar na sua chuteira um sinal da campanha Go Equal, que seria para reivindicar pagamentos e condições mais igualitárias para as mulheres no futebol. A gente tem protestos bem marcantes também que tiveram lugar na imprensa mundial, como a da norueguesa Ada Hegerberg. Ela foi eleita pela revista francesa a melhor jogadora do mundo antes da Copa, e ela decidiu, como sinal de protesto mesmo, não ir para a competição representando o país dela, porque para ela essa seria uma forma de mostrar para o país que ela não aceitava as condições que eram oferecidas. Então a gente teve também, pela primeira vez, a fornecedora de material esportivo da seleção fabricando um uniforme exclusivo para elas e comercializando esse uniforme, para a gente também entender essas relações comerciais e simbólicas que estão presentes na Copa do Mundo. A gente teve recorde na venda de ingresso, a gente teve recorde de audiência no mundo todo, então realmente foi uma competição que até então era mais atual, né? E agora tudo isso também continua caminhando. Eu acredito que a cada Copa do Mundo que passar, a gente vai ter um ciclo de evolução. Não só acredito como desejo, mas em 2023 a gente tem alguns pontos interessantes que já podem ser percebidos. Então, uma narradora sendo trazida ali pela Globo, por exemplo, para narrar os jogos de mulheres, junto com uma comentarista mulher também, essas que são posições historicamente masculinas dentro do jornalismo esportivo. A gente vê uma atitude da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, de igualar as diárias. Então as jogadoras, enquanto estão com a seleção, recebem o mesmo valor que os homens recebem. A gente viu nesse ciclo também mulheres assumindo posições de comando dentro da CBF, como a Aline Pellegrino é um exemplo disso. Mais estrutura, então as próprias jogadoras têm falado para a imprensa como mudou, como hoje em dia elas têm uniforme, elas têm chuteira, elas têm uma alimentação melhor, elas têm mais essa relação com a imprensa. Então são pontos que a gente vai vendo evoluir. Ao mesmo tempo, ainda tem algumas questões
que precisam ser mais trabalhadas. A gente vê que a FIFA, que é quem organiza a Copa do Mundo, ela tem no seu estatuto como objetivo a igualdade de gênero dentro do futebol. Mas, se a gente pegasse premiações, por exemplo, do torneio do ano passado, que foi o masculino, e desse ano, que é o feminino, em 2022 a premiação foi 440 milhões de dólares. Esse ano são 110 milhões. Então, um número 4 vezes menor. Então, são pontos que a gente ainda vai ver mudando, evoluindo, né? Eu considero que os clubes são pontos essenciais para essa relação das pessoas com o futebol feminino, dos torcedores, do público e até mesmo da imprensa, né? Então, são os clubes que estão ali diariamente nos campeonatos, tanto nacionais quanto internacionais, que isso também passa muito por entidades como a CBF e a Conmebol. Então, as duas impuseram a obrigatoriedade dos clubes terem times femininos para participarem de suas competições. Então, muitos clubes correram atrás de formarem suas equipes femininas por conta disso e isso criou uma liga mais competitiva, um campeonato brasileiro, uma Libertadores da América, né? Então, o futebol feminino também está tomando esses espaços e também isso é muito importante para a relação com o torcedor. A gente vê que o futebol feminino reflete muito, né? Apesar de ser um universo mais restrito do esporte mesmo, ele reflete muito a condição social da mulher. Então, é claro que em vários postos profissionais as mulheres sofrem resistência, têm preconceito para ser enfrentado, muitas barreiras para serem superadas. E no futebol não é diferente, a gente vê muitos comentários machistas, muita dificuldade em aceitar as mulheres ocupando esse espaço que durante tanto tempo foi dominado pelos homens. Então essa relação ainda está sendo construída e eu vejo que a história do futebol feminino ainda está em construção e em desenvolvimento.